galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Essa é a nossa primeira aula desse novo ciclo para o nono ano do ensino fundamental. Nesse novo período, após esse ano letivo que a gente teve muito conturbado por conta da pandemia e do Covid-19, a gente vai fazer uma recapitulação dos conteúdos do oitavo ano para a gente tentar melhor compreender alguns aspectos, algumas habilidades fundamentais desses conteúdos, certo? Então a gente vai iniciar falando de um conteúdo super basicão do oitavo ano, que é o iluminismo, certo? A gente vai ver um pouquinho desses aspectos ideários do iluminismo. Observem aí. Para a gente começar a falar do iluminismo, a gente tem que falar do Antigo Regime. Mas afinal, o que é esse Antigo Regime? Antigo Regime é a denominação do sistema político e social da França anterior à Revolução Francesa. Durante o Antigo Regime, a sociedade francesa era constituída por diferentes estados, o clero, a nobreza e a burguesia, que eram os três principais estados. No degrau mais alto estava o rei, logicamente, que governava segundo a teoria do direito divino, no qual afirmava que o poder soberano era concedido por Deus. O termo foi aplicado depois da Revolução para diferenciar os dois tipos de governo, o governo pré-revolução e o governo pós-revolução. E aí a gente tem uma foto uma representação, uma gravura representando esses três estados no Antigo Regime, que é o clero, a nobreza e a burguesia, certo? Então, basicamente, a sociedade francesa era dividida dentro desses estados, era uma sociedade estamental. O que isso significa? Além dela ser classificada nesses três estados, primeiro, segundo e terceiro estado, não havia, ou se houvesse, era uma possibilidade mínima de locomoção. Ou seja, do terceiro estado ir para o segundo estado, ou do segundo estado ir para o primeiro. Então, a gente tinha essa sociedade que era baseada em estamentos e com grande dificuldade de alternância, que às vezes se tornava até impossível. Então, para a gente melhor exemplificar o que seria essa sociedade em estados, a gente vai ver um pouquinho melhor desses três estados nessa pirâmide que eu trouxe para a gente analisar. Observem aí. Acima de toda essa pirâmide, logicamente, a gente tem a figura do rei, que tinha o poder central e absoluto, enfim. Então, ele nem entra dentro desses estados. Os três estados são usados para classificar o restante da população, certo? Então, no primeiro estado, a gente tinha o clero, ou seja, os nossos representantes da igreja, bispos, padres, sacerdotes, enfim, todos aqueles que faziam parte do corpo fixo da igreja. O clero representava cerca de 1% da população. No nosso segundo estado, a gente tem a nobreza, certo? Os filhos dos reis, dos nobres, aqueles que haviam conseguido o título de nobreza, enfim, todos os nobres ocupavam o segundo estado. Eles ocupam cerca de 2% da população. E no terceiro e último estado, a gente tinha todo o restante da população, que era o povo como geral, certo? Mas dentro desse povo, a gente tinha a burguesia, os camponeses, os sans-culottes, os trabalhadores urbanos. Então, a gente tinha todo o restante da população dentro desse terceiro estado. E todo esse restante da população representava 97% de toda a população francesa. O terceiro estado, observem, representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. Ou seja, era uma sociedade, além de hierarquicamente dividida de forma totalmente desigual, ainda tinha uma injustiça muito profunda, que era o terceiro estado bancar todo o luxo da nobreza, da igreja, enfim. Por quê? Porque era o terceiro estado que pagavam os impostos. O primeiro e o segundo estado geralmente estavam isentos dos impostos, eles não pagavam impostos. Já o terceiro estado tinha que arcar com todas as taxas de importações, de exportações, todos os impostos cobrados eram cobrados do terceiro estado. Então, basicamente, era o terceiro estado que carregava todo o luxo e riqueza do primeiro e do segundo estado nas costas. Inclusive, a gente tem uma representação em forma de gravura desse período que a gente vai ver num posterior momento. Então, basicamente, a sociedade era dividida nesses três estados. Essa divisão totalmente injusta, ela
acaba que provoca um sentimento de injustiça em determinados pensadores e filósofos, e a partir desse sentimento vai surgir o que a gente tem como o iluminismo, certo? Que é esse movimento que a gente vai abordar profundamente agora. Observem aí. O iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como o século das luzes, o século das ideias, onde as pessoas começam a ter mais ideias, a questionar, a sabedoria é nesse período. Surgido na França, a principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime. Defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião, e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Então, o iluminismo foi um movimento intelectual, então o iluminismo em si não foi um movimento revolucionário no sentido de revolta, de combate, de guerra, enfim. Ele foi um movimento intelectual, um movimento ideológico, de pensamento, certo? Onde, nesse período, que fica conhecido como o século das luzes, as pessoas, os filósofos vão começar a questionar se realmente o rei tinha o direito de ter o poder central, se realmente ele poderia ter o direito de cobrar valores absurdos do terceiro estado, enquanto o primeiro e o segundo estado não pagavam nada. Então, a partir desses questionamentos, vai surgir o iluminismo, certo? O iluminismo vai ganhar força. Então, basicamente, ele defendia a crença em detrimento à fé, então, na verdade, desculpa, a razão em detrimento à fé, e defendiam que cada vez mais a sabedoria deveria ser superior à crença, certo? Então, a gente deveria ter mais sabedoria do que ter mais crença ou mais fé. Que através dessa sabedoria a gente conseguiria tentar transformar a sociedade numa sociedade mais igualitária. E aí a gente vai continuar abordando um pouquinho desses aspectos do iluminismo. Continuando. Alguns dos principais filósofos iluministas. Cada um dos filósofos vai defender um aspecto, como a gente falou, o iluminismo não ficou só no pensamento social ou no pensamento econômico, ele ampliou todos esses pensamentos, então a gente tem pensadores desde lá da natureza econômica até a natureza social, passando pela política, então a gente tem todos esses aspectos. Observem aí, John Locke foi um filósofo inglês que não acreditava na ideia de que Deus decidia o destino dos homens e defendia que a sociedade que os moldava para o bem ou para o mal. Basicamente, John Locke, que inclusive por alguns outros filósofos vai ficar conhecido como o pai do iluminismo, ele defendia o chamado liberalismo político, ou seja, a sua liberdade de praticar política, certo? De exercer a política. Adam Smith foi um grande economista e filósofo escocês. Ele defendia o fim dos monopólios, da concentração de poder nas mãos do rei e da igreja, além da política mercantilista. Sua maior obra reconhecida foi A Riqueza das Nações. Adam Smith, que é também um dos pensadores iluministas, ele vai defender basicamente a chamada liberdade econômica, certo? Que é uma liberdade para você praticar atividades econômicas e que essa liberdade ela tinha que independer do poder do rei. Então, o rei não poderia influenciar nas práticas mercantilistas e comerciais, enfim. Era isso que o Adam Smith basicamente defendia. Continuando, a gente tem Montesquieu, que foi um filósofo francês que defendia a ideia de que o poder deveria estar dividido em 3 esferas, que seria o legislativo, o executivo e o judiciário. O pensador teve forte influência sobre os textos constitucionais modernos e sua obra mais importante foi O Espírito das Leis. Montesquieu é quem cria o que a gente conhece nessa contemporaneidade como essa teoria da tripartição dos poderes, que é algo que está presente na nossa sociedade atual, que é a divisão desse poder político. O poder político ele não seria centralizado nas mãos de uma pessoa, mas dividido em 3 grandes esferas, que seria o poder executivo, responsável por executar as leis, criar as leis, na verdade, executar as leis, aplicar as leis, certo? O poder legislativo, que é responsável por criar as leis e fazer com que essas leis atendam à demanda da população, e o poder judiciário, que é responsável por julgar
se essas leis estão sendo cumpridas, como que está sendo. Então, esses três poderes que foram criados por Montesquieu nesse período do Iluminismo está presente na nossa sociedade atualmente, certo? A gente tem essa divisão política muito bem definida no nosso estado atualmente, e em outros lugares do mundo também. Continuando, Voltaire foi um filósofo francês que defendia as liberdades individuais acima de tudo, acreditada que para ter contato com Deus não era necessário ir até a igreja, e sim utilizar a razão. Entre as obras mais importantes estão Ensaio sobre os Costumes e Dicionário Filosófico e Cartas Inglesas. Voltaire, ele era um dos pensadores que utilizavam muito do sarcasmo, então ele usava dessa ironia para poder criticar principalmente a igreja, certo? Porque ele defendia a nossa liberdade individual de pensamento, então que a gente poderia crer, acreditar e ter essa liberdade de pensamento. Era defendida por Voltaire. Inclusive tem uma frase que é associada a ele que diz que posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la, que é basicamente o que o Voltaire defendia, certo? Ele pode não concordar com aquilo que você está dizendo, mas ele vai defender que você tenha o direito de dizer o que você está dizendo. É isso, basicamente. E Rousseau, que a gente já viu abordando em aulas passadas, foi um filósofo suíço que lutava pela participação do povo no governo através da eleição. Era a favor das reformas sociais e fazia críticas à nobreza e à burguesia. A publicação de maior destaque foi do Contrato Social. Então, Rousseau era esse pensador que defendia a democracia, que a sociedade fosse organizada de forma democrática, estruturada, enfim. Então, a gente tem essa defesa aí de Rousseau. Para a gente tentar melhor só fixar o conteúdo, a gente vai fazer apenas uma questão que vai exemplificar todo o nosso conteúdo que a gente acabou de ver, mas eu trouxe antes um mapa conceitual para a gente analisar rapidamente todo esse processo do iluminismo. Observem aí. A gente tem aí centralizado o iluminismo, representado por essa figura da lâmpada, certo? Geralmente em desenhos animados, não sei se vocês já perceberam, mas quando uma pessoa, alguém tem uma ideia, o que aparece na cabeça dela numa forma de balão é sempre uma lâmpada. Por quê? Porque a luz, ela sempre representa essa clareza, certo? Que houve uma clareza de ideias. E aí a gente tem os principais filósofos, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, aquilo que influenciou, qual era o caráter, o que defendia, então aí está um pouco desse mapa conceitual do iluminismo, certo? E agora vamos fazer a nossa atividade. Observem aí a nossa primeira e única questão. Durante o século XVIII, também conhecido como século das luzes, vários pensadores se destacaram por se contraporem ao antigo regime e à intervenção do Estado na economia. Neste mesmo contexto, determinada classe social ganha destaque, sendo que havia acumulado riqueza, porém não o prestígio, que é a nossa grande burguesia. Com base no enunciado e na imagem, identifique a alternativa que melhor define o iluminismo, que é a imagem anterior, certo? Do nosso mapa mental. Letra A. Movimento intelectual e artístico que valorizava os dogmas da Igreja Católica e criticava o poder dos reis. B. Movimento intelectual e artístico que valorizava a razão, defendia a igualdade e a autonomia dos seres humanos e criticava os privilégios da nobreza. Letra C. Movimento artístico e filosófico que defendia a fé, as autoridades dos reis e da nobreza. Alternativa D. Revolução intelectual que engrandece o poder da igreja e coloca o homem no centro das coisas. Então, logicamente, a nossa alternativa certa é a letra B, certo? É um movimento intelectual e artístico que valoriza a razão, defendia a igualdade e a autonomia dos seres humanos e criticava os privilégios da nobreza, da igreja e do próprio rei, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. A gente vai ficando por aqui. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Tchau, tchau, até uma próxima.